A gente tenta, né? As últimas aulas foram 2 horas de aula. Mas eu, pela construção dessa aula, pelo estilo dela hoje, eu creio que ela vai ser um pouco menor. Ela tem menos texto da Bíblia, menos texto canônico e mais testemunho da igreja primitiva. Então aí, vocês não têm muito o que discutir em cima da igreja primitiva. Vocês têm que aprender com os nossos irmãos que deram a vida pela fé, né? Deram a vida pela fé lá no primeiro e segundo século. Então hoje vai ser um pouco mais instrutivo, menos debate. Assim eu creio. Mas vamos lá. Levante suas mãos ao céu. Vamos pedir a Deus graça. Santo Deus, louvado e agradecido seja o teu nome. Bom é estarmos neste lugar, nesta manhã, para buscar conhecimento do Senhor, para entendermos a tua proposta para nós, Senhor, a proposta de um reino inabalável, um reino eterno. Então nos abençoa com entendimento nessa manhã. Pai Santo, obrigado pela simples graça que está nos vivos aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, por toda a tua bênção. Clamamos que a tua bênção repouse sobre cada irmão presente, sobre aqueles que vierem ainda se juntar a nós nessa reunião, nesse estudo, e sobre aqueles que vão aprender depois, ou vendo esse vídeo na gravação. Que a tua bênção repouse sobre todos. Dá-me graça, Senhor, para ser um instrumento fiel, fluindo a tua palavra neste lugar. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus por ele sentar. Vamos lá? Aula número 5. O reino de Cristo literalmente na terra. Será que algum de vós ainda tem alguma dúvida sobre a literalidade desse reino na terra? Será que alguém ainda tem? Eu acho difícil, né? Mesmo nossos irmãos visitantes são muito bem-vindos, viu? Mas se você está aqui, já passou pelas outras aulas, você sabe que o reino é na terra. O reino do céu será estabelecido na terra. Não é que não haja reino no céu, tem reino no céu e tem reino na terra. Semana passada vimos a promessa dada a Abraão, de possessão perpétua da terra de Canaã, a terra da promessa. Não tem como anular isso, amém? Então hoje vai ser baseado na fé dos pais da igreja primitiva, uma fé unânime. Queridos, não há discussão. Qualquer pessoa que se prestar a estudar a igreja primitiva não verá outra visão senão a esperança do reino na terra, pelo menos até o segundo metade do terceiro século. Não havia divergências teológicas. Podia ter um ponto ou outro que algum interpretasse diferente, mas a essência era: o reino virá com Jesus, se estabelecerá sobre a terra. Esse texto aqui é a abertura, Zacarias 14, 9. Quem puder ler em voz alta com o pastor. Hoje tem poucos textos da Bíblia, tá bom? A aula hoje não vai ser bíblica, ela é bíblica, porque nossos irmãos em Cristo creram na palavra de Deus, amém? E deram testemunho, parafraseando a palavra e tudo mais. Então a essência é a palavra revelada, mas os textos meus são poucos. Zacarias 14, 9, quem puder ler com o pastor, vamos lá? O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Isso aqui diz respeito, no contexto de Zacarias 14, à vinda do rei Messias, Jesus. E ele vai se assentar no seu trono aqui na terra. Irmãos, já vou abrir com uma polêmica, né? Eu acho que é legal a gente pensar sobre a nossa fé, sobre aquilo que lemos, sobre aquilo que entendemos da palavra de Deus. Vou começar com uma polêmica. Muita gente, quando se fala de reino na terra, associa quem logo imediatamente? Primeira associação, qual é? TJ, vou falar publicamente. Testemunhas de Jeová. Os russelitas, né? Porque foi Charles Russell que passou por cadeiras de igrejas evangélicas nos Estados Unidos. Ele não ficou em nenhuma igreja evangélica, e ele criou a própria interpretação dele, e criou aí os testemunhos de Jeová, vulgarmente chamado de TJ, amém? Aquele povo que vai na sua porta
com as revistinhas da Sentinela Despertai. Quantos já receberam a revistinha de graça? De graça, né? Às vezes pede uma ajudinha, mas é de graça. Muito bem. Popularizou-se então uma visão de que eles creem no reino da terra, no paraíso terrestre, e que a igreja evangélica não crê. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Muita gente, quando é exposta à revelação do reino na terra, rejeita verdades como essa de Zacarias. O texto é claro, não tem que fazer nenhuma interpretação mais profunda, exegese no hebraico. O texto é claro: o Senhor será rei sobre toda a terra. Ah, pastor, isso aí é só espiritualmente falando. Não, senhores. O contexto prova a volta de Cristo. Ele vem com seus santos. Amém? Então presta atenção. Qual é o problema? Os TJ, irmão, são uma seita, não é considerado igreja cristã. Amém? É uma seita que tem essa visão escatológica do reino na terra. Só que, olha a diferença. Para ele, Jesus não pisará literalmente nessa terra. Ele reina do ar. Ele reina da Nova Jerusalém flutuando no ar. Então, para os testemunhos de Jeová, Jesus não vem literalmente para esse planeta, para essa terra. Ele fica lá com os 144 mil escolhidos dele lá, cuja senha já acabou há muito tempo, meus irmãos. Para eles é 144 mil literal. A senha já fechou. Aliás, o Charles Russell é interessante. Os 144 mil também tem o Charles Russell junto, e toda a cúpula da liderança dele. Ele colocou na vaga lá nos 144 mil, antes que fechasse. Depois de 20 séculos de cristianismo, ainda tinha vaga para eles lá. Fora eles, que são os líderes da seita, o restante do pessoal que segue o Testemunho de Jeová não se consideram parte do corpo de Cristo. Muitos de vocês sabem disso, né? Eles não se consideram parte do corpo de Cristo, são povo de Jeová, como fosse a criação, a terceira dimensão do reino. Povo do reino, mas não sacerdotes. A maioria perdeu a vaga, o sacerdócio. Então, na concepção dos testemunhos de Jeová, Jesus desce do céu só até uma parte do céu, fica flutuando lá na Nova Jerusalém e reina com os 144 mil daí de cima. Ele não desce, ele não pisa nesse solo, o que é uma mentira muito grosseira. Menos ainda Deus. Deus nem é citado aí, Jeová não aparece, mas aparece o Filho de Deus, os 144 mil flutuando na Nova Jerusalém, e o povo de Jeová, que seriam esses que vão lá vender a revistinha, só eles sobrevivem para poder compor as nações. Oi? É como a maioria das seitas, né? O adventista do sétimo dia, você também pode ter ouvido falar, conhece a igreja adventista do sétimo dia, são sabatistas. A igreja adventista tem um sistema escatológico parecido com o Testemunho de Jeová. Para eles, irmãos, olha bem, estou falando de coisa averiguada, não estou soltando palavras ao vento, não. Coisa averiguada, estudada, tá bom? A escatologia deles. Para eles é diferente. Os testemunhos de Jeová ficam flutuando lá com Jesus, lá no céu, né? O corpo governante, que eles chamam, o corpo governante. Para os adventistas, que surgiu na mesma época de Charles Russell, na virada do século XIX, na metade do século XIX, para eles, só quem guarda o sábado é salvo. Então, é o selo de Deus. Nós que somos dominicais, não é? Nós estamos fora da salvação, irmão. Para eles. E eles acham que vai haver um decreto, né, vindo do Papa para impor guardar o domingo. Na verdade, eles idolatram o sábado, né? Acabam idolatrando o sábado. Há tanto ou mais como o povo judeu. E, né, o judeu que não tem a Cristo, né, o judeu ortodoxo, que segue ali a regra do sábado ao pé da letra, não pode fazer certas coisas no sábado. Então o que acontece? Eu não vou entrar no mérito agora de toda a doutrina dos adventistas. Eu quero tocar na questão do reino na terra. Amém? Como é que é o reino na terra para os adventistas? Não é assim, irmãos. Jesus desce do céu, arrebata os que guardam o sábado só e leva para o céu. Amém? Tem arrebatamento para eles? Tem. Leva para o céu. E ficam 1000 anos
céu. Enquanto a terra e todos os outros perdidos são destruídos, e a terra fica destruída por 1000 anos. Essa é a visão adventista. E aí os textos bíblicos todos que falam do reino da terra vão para onde? Fala da restauração. Que falam da restauração de todas as coisas, dos animais restaurados. Vai para onde? E o reino sobre as nações durante 1000 anos? Vai para onde? Satanás fica perambulando na terra. Cunhado, não tem ninguém para atender. Eu não sei se Satanás fica perambulando, esse detalhe específico eu não sei. Eles falam. Mas o que eles admitem é a terra destruída por 1000 anos. É um milênio destruído. Vê se isso tem base bíblica. Tem. Estão entendendo qual é o problema? Então preste atenção. Já a Igreja Católica Romana, estou dando nome aos bois, Testemunho de Jeová, Adventista, a Igreja Católica Romana, que espalhou um monte de apostasia, de engano, durante séculos, tá certo? Ela ensina o seguinte, que não é para ser visto esses textos que nós estudamos aqui, do Apocalipse, como literal, mas espiritualizar o sentido deles, de tal forma que o milênio para eles já começou. Eles são amilenistas, a de negação, amilenistas, sem milênio, literal. Então, para a Igreja Católica Romana, o milênio começa na cruz. Jesus já venceu o diabo na cruz e a igreja já está vivendo o período de expansão do reino. Cada vez que a Igreja Católica funda mais um lugar, as suas paróquias, ali o reino está sendo estabelecido. Essa é a visão amilenista. Não tem reino literal, não tem volta de Cristo literal, nada disso. Amém? É a igreja avançando na terra. Isso é o reino milenar. E Satanás já está preso para a igreja católica romana. Essa é a doutrina. Você pode pesquisar no site oficial da Igreja Católica Romana, você vai ver isso. Então preste atenção, irmãos, nesse preâmbulo todo, essas distorções de interpretação, para você entender como o Evangelho ao longo de 21 séculos, desviou do trilho, foi para caminhos, completamente diversos da verdade. E a igreja primitiva, a igreja que recebeu dos apóstolos a verdade, os que receberam um legado puro, sem mistura, eles tinham uma única fé, irmãos, e a fé deles era de um reino milenar na terra. Amém? Você não vê isso com frequência, porque isso não é pregado, isso não é ensinado, isso não é divulgado, pouca gente estuda a igreja primitiva. Então esse é o grande problema. Hoje nós vamos estudar a fé dos nossos irmãos da igreja primitiva. Amém? Baseado na palavra, é muito clara: o Senhor será rei sobre toda a terra. E sobre aqui não é flutuando, é na terra. Sobre aqui é a extensão da terra. Avança para mim. Vamos lá. Na atualidade, a maioria dos cristãos creem que o reino só pode ser realidade no céu. Não é assim? Creem que o reino é no céu, de Deus, e não aqui na terra. Isto se deve à herança teológica católica romana, que se manteve na Reforma Protestante do século XVI. Os nossos irmãos da Reforma Protestante, Lutero, Calvino e todos os outros demais, eles são herdeiros da teologia católica romana. Eles limparam o que deu no século XVI para eles, para aquela geração. Limparam a idolatria de ídolos, de estátuas, limparam a veneração a Maria, limparam o que deu para eles limparem lá na época da Reforma. Mas enquanto a escatologia reformada permaneceu semelhante da Igreja Católica Romana, amilenista. Por isso a maior parte dos evangélicos são amilenistas. Não creem na literalidade do reino de Jesus na terra. Amém? É importante saber por que ninguém crê. Ah, pastor, está tão claro. Por que ninguém crê? Porque já há uma tradição religiosa de muitos séculos. Não é de 100 anos não, irmão. Não é de 200 anos não. É de mais de 1000 e tantos anos, 1400, 1600 anos. É muito tempo atrás. É desde o 4º século da era cristã. Nós estamos no século 21. Faz as contas quantos séculos passaram. Muitos séculos. Amém? Então esse é o problema. Eu quero mostrar a vocês, está impresso na lição de vocês, um trecho da
Confissão Helvética de 1566. Reforma Protestante. Assim que os reformados começaram a se unir para estabelecer o que eles iam crer e o que não iam crer do legado católico romano, eles fizeram concílios, né? Esse aqui é o concílio da Confissão Helvética, da Reforma Protestante, 1566. Igrejas reformadas. Eles rejeitaram uma série de doutrinas erradas, mas quando chegou na questão do reino literal de Cristo sobre a terra, olha o que eles promulgaram, nossos irmãos protestantes lá do começo, amém? O que eles promulgaram? Ó, olha aqui, ó. Condenamos, além disso, os sonhos judaicos. Para eles, quem pensava assim eram os judeus. Sonhos judaicos de que haverá uma idade áurea na terra, antes do dia do juízo, e que os piedosos, tendo subjugado todos os seus inimigos ímpios, entrarão na posse de todos os reis do mundo. Onde é que está a base para crer nisso aqui, irmão? Nossos irmãos rejeitaram. Daniel 7, 27. Lembra do texto? O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno. Há uma promessa ali, os judeus sabem disso, amém? Que o povo dos santos do Altíssimo terá domínio sobre todos os povos da terra. Está escrito. Mas os nossos irmãos reformados, que receberam doutrina amilenista, que tudo se cumpre só no céu, rejeitaram a ideia e condenaram a ideia de um reino na terra, pensando que isso é sonho judaico. Pois a verdade evangélica, em Mateus 24, 25, Lucas 18, o ensino apostólico de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e 2 Timóteo, capítulo 3 e 4, apresentam coisa inteiramente diversa. Se você olhar para esses textos, você não vai ver nada diverso. Mas os nossos irmãos daquela época, em 1566, não conseguiram enxergar além. Amém? Para eles, a Bíblia não apoiava a ideia de um reino literal na terra. Isso era para eles, mas nós temos que compreender que as reformas foram dadas por Deus ao longo dos séculos. Não foi tudo reformado no século XVI. A santificação veio no século XVII e XVIII, através de outros homens. Os dons espirituais foram restaurados final do século XIX, começo do século XX, quando começou o movimento pentecostal moderno. Por que os dons espirituais não foram restaurados lá no século XVI, junto com Lutero e companhia? Porque Deus estava no controle dessas restaurações. Eles não reavivaram os dons espirituais no século XVI. Estão compreendendo? Então havia um limite de revelação para nossos irmãos lá do século XVI. E eles não conseguiram enxergar na palavra de Deus o cumprimento das profecias sobre o reino da terra. Amém? Todo mundo entendeu? Aqui tem até um texto aqui de Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Mas não conseguiram enxergar. Isso aí vai perdurar até os dias de hoje, muitas denominações evangélicas. Amém? Não conseguiram reformar isso. Essa confissão helvética, quem participou? Os reformadores da Europa. Do concílio? Do concílio. De Nicéia? Não, o Nicéia é lá atrás. Aqui é o concílio da Europa. Lembra? Os primeiros reformados eram da Suíça, com Calvino, eram os primeiros reformados da Suíça, da Alemanha. Essa galera toda da Europa começou a sair da Igreja Católica Romana. Eles falaram, por que nós vamos crer agora? Vocês têm que entender que no Ocidente, quem mandava era a Igreja Católica Romana, lembram? Na Idade Média? Até a Idade Média? Quem mandava? A Igreja Católica Romana. Então ela dizia, ditava as regras que a pessoa tinha que crer e que não cria. Se você não concordasse com as dogmas da Igreja Romana, você era chamado de quê? Herege. E herege podia ser preso sem nenhuma outra justificativa, podia ser desterrado, perder todas as posses, perder tudo que você tivesse, podia ser condenado a prisão perpétua numa masmorra, morrer lá, à míngua,
digamos assim, a morte mais rápida, que era ir logo para a fogueira, pelo menos morrer rápido. Irmãos, morrer nas masmorras da Idade Média também era pior que morrer mais rápido. Você ia morrer na fogueira, você queimava ali alguns minutos e morria. Mas há relatos que o povo apodrecia dentro das masmorras sem nada, sem nenhum cuidado, literalmente, aos pouquinhos. Então, se você olhar a história da igreja, e aí vai para a Inquisição Romana, que sacrificou centenas de milhares de pessoas, existe contabilidade oficial de quantas pessoas a Inquisição Romana matou na Europa. Existem números, estatísticas oficiais, as torturas e tudo mais, prisões, desterro, e até no Brasil houve perseguição da Inquisição. Isso vai lá nos idos do século XVI, XVII, XVIII. Amém? Compreenderam? Então preste atenção, irmãos. Era a igreja que dava as cartas, a igreja católica. Ela dizia, isso se crê, isso não pode crer. Quando os irmãos protestantes saíram da igreja católica, da reforma de Lutero, da reforma de Calvinista, da reforma dos reformados, estabeleceram os seus concílios para dizer, o que nós vamos crer a partir de agora? Se não é como a igreja católica prega, como é? Vamos voltar para as escrituras. E aí voltaram para as escrituras e limparam um monte, né, de dogma romano, mas não limparam tudo. Temos que ter paciência com eles. Receberam visão até certo limite. E o resto da visão foi sendo dado do século XVI para cá. Não é? Os vários avivamentos. Sabe qual é o último avivamento que tem que ter? É a visão do reino de Deus estabelecido na terra. É essa que estamos vivendo agora. Ah, pastor, mas já começou esse avivamento? Já há pregadores disso no mundo, graças a Deus. Amém? Não depende só dessa pequena igrejinha. Já tem gente pregando isso. E Deus está abrindo portas. E eu creio que nós vamos entrar por essas portas muitas vezes e pregar em muitos lugares. Amém, Gonçalo? Então preste atenção. Nossos irmãos do século XVI rejeitaram a ideia de um reino literal de Cristo sobre esta terra. Amém? Isso é para informação de vocês. Mas como é que era a fé da igreja primitiva? Estamos aqui no século XVI. Como é que era a fé dos irmãos que receberam direto dos apóstolos sobre esse assunto? E é isso que nós vamos ver hoje. Mostra para mim. A fé dos sucessores dos apóstolos. Muitos cristãos desconhecem quem são os bispos, líderes levantados pelos apóstolos de Jesus, que foram designados os pais da igreja. O que é essa designação pais da igreja? Pais da igreja primitiva. Isso é um termo católico romano? Não. A igreja católica surge do quarto século em diante, não é? Com a pseudo conversão de Constantino. Antes da igreja católica existia a igreja primitiva. Amém? Eles são chamados pais. É um termo carinhoso. Amém? Vocês talvez não saibam, alguns vão se espantar, mas o termo Papa não era exclusivo de Roma, antes da igreja católica. Todos os bispos que eram líderes nas suas comarcas eram chamados pelos cristãos de Papa, que é pai, aquele bispo mais venerável. Amém? Não existia esse monte de cargo eclesiológico que a igreja inventou, arcebispo, que mais, cardeal, isso não existia. O que tem na sua Bíblia e tinha na igreja primitiva era bispo, e quer dizer um supervisor. Amém? Tem presbítero, pastor. É isso que tem na sua Bíblia, não é isso? E abaixo dos pastores e líderes tem o diácono e diaconisa. Só. Os cargos eletivos da igreja eram só esses. Então, aqueles bispos que pastoreavam várias pequenas igrejas eram chamados de supervisores, bispos. Amém? Esses bispos, carinhosamente, eram homens venerados, né, pelo seu zelo, por amor a Cristo e tudo mais, eram chamados carinhosamente pai. Pai, Papa. Então tinha o Papa da Alexandria, lá na África. Amém? Tinha o Papa de Jerusalém. Tinha o Papa de Antioquia. Tinha o Papa, e tudo quanto era lugar tinha Papa, que era pai. Nada mais era do que bispos.
Aí veio a igreja romana, estabeleceu, né, a mistura do império secular romano com a igreja cristã. Nessa mistura, tá certo? Chamou para a sede, que é Roma, a prerrogativa de ser a mais importante e abafou todos os outros papas. Então ninguém mais podia ser chamado papa senão o primaz de Roma. Essa é a história do cristianismo. Você pode pesquisar para achar tudo isso. Amém? E aí Roma passou a ter só um papa, um só pai, que é o primaz de Roma, que é da sede do governo romano. Mas antes disso, todos os outros bispos eram chamados de papa. Amém? Estão entendendo isso que o pastor falou? Explicou? Então eles são os pais da igreja. E ali havia, por exemplo, Policarpo, bispo de Esmirna. Policarpo foi discípulo direto de João. Irmão, nós vamos mostrar agora a fé de homens que aprenderam a fé direto de um apóstolo. Não é igual a nós que estamos no século XXI, que temos que estudar, olhando para o passado, um monte de coisa, tem que pesquisar qual é a verdade. Qual é a verdade? Você vai encontrar um monte de comentaristas ao longo de 21 séculos de cristianismo. Não é isso? No século XXI que nós estamos, quanta gente escreve livros, blogs, ideias. As ideias são as coisas mais democráticas do mundo. Eu estou falando agora de um tempo que não havia essa pluralidade de interpretações. Estou falando de um tempo em que os apóstolos de Jesus, que aprenderam direto com Jesus, Pedro, Tiago, João, André, eles foram pelo mundo plantando igrejas, levantando lideranças, e essas lideranças aprenderam direto com o apóstolo. Amém? Estão compreendendo? São pessoas que têm a fé mais fidedigna, mais pura, porque fé direta de apóstolo. Esses homens, os bispos, os primeiros bispos, eles tinham uma visão única, não era essa multiplicidade. Um só evangelho, uma só interpretação, uma só fé ortodoxa. Ortodoxia é aquele conjunto de fé fidedigno, verdadeiro. Amém? Hoje cada um chuta para um lado, mas no começo não era assim, era uma fé só. Pregado na África, na Alexandria, pregado em Jerusalém, pregado na Europa, uma única fé. Há pelo menos até o segundo século. São esses nomes que nós vamos ver hoje. Era a fé unânime, todos eram unânimes na ressurreição gloriosa, na restauração de todas as coisas do mundo e num período de futuro reino milenar. Amém? Você não conhece os pais da igreja primitiva. Quase ninguém conhece, só os membros aqui da igreja. A maioria esmagadora desconhece quem são os pais da igreja primitiva. Eles escreviam, irmãos, cartas, que nem o apóstolo Paulo fazia. Policarpo, por exemplo, escreveu cartas para os outros irmãos, para as outras igrejas. Exortou a igreja de Corinto. A igreja de Corinto continuou brigando, irmão. Sabe na sua Bíblia que é uma igreja dividida? Eu sou de Paulo, sou de Apolo. É uma igreja muito exortada porque é dividida. No século II, a igreja de Corinto continua brigando. E aí os irmãos das outras igrejas escreviam cartas, recomendações, homilias. Amém? Você não conhece, não é obrigado a conhecer. Eu vou citar quem são os documentos históricos da igreja que persistiram aos séculos ainda existentes. Esses são os que persistiram, porque no primeiro, segundo, terceiro século a perseguição era tanta para o cristianismo que quando pegava o líder, matava o bispo, tá certo? Pegava os escritos, os rolos, pergaminho e queimava, destruía. Por isso nem todo documento da igreja primitiva sobreviveu, porque muitos foram destruídos junto com os líderes. Amém? Mas esses documentos primitivos sobreviveram ao longo dos séculos. Aqui está a citação de Epístola de Clemente. Clemente é citado por apóstolo Paulo como seu colaborador. Paulo cita Clemente. Clemente foi um dos bispos de Roma. Ele escreveu isso aí entre o ano 65 e 93. É bem contemporâneo a Paulo. Foi bispo de Roma de 91 a 100, quase na virada do segundo século. Tem aqui, Epístola de Inácio. Inácio foi comido na boca dos leões. Tempo já.
Inácio, também, discipulado pelo próprio apóstolo João, ele foi triturado pelos leões na arena. Bispo Inácio escreveu várias cartas. Policarpo, também bispo de Esmirna, outro discípulo do apóstolo João. Esse morreu preso numa estaca. Puseram fogo nele, ele não incendiou. Aí veio um soldado e lancetou ele. Esse morreu numa estaca. A maioria desses homens aqui foram mártires. Epístola de Barnabé, escrita entre 90 e 130. Não é o Barnabé, parceiro do apóstolo Paulo. É outro Barnabé. Fragmento de Pápias. Pápias vai ser aquele que aprendeu com os apóstolos e vai instruir Irineu de Leão. Segunda leva de bispos depois dos apóstolos. Fragmento de Pápias. Só sobraram alguns pequenos fragmentos do ensino dele. Adidaquê, o pastor já falou do Adidaquê, o ensino dos 12 apóstolos, uma compilação da fé dos apóstolos para doutrinação de catecúmenos, novos convertidos. Ano 90 e 100. Pastor de Hermas, entre o ano 100 e 140. Esse pastor de Hermas é muito interessante. Ninguém é obrigado a saber, não conhece. O pastor de Hermas escreveu seus livros. A visão cristã em forma de profecias e parábolas. Tem várias parábolas, várias coisas muito interessantes do pastor de Hermas. Era tão estimado, a igreja primitiva gostava tanto do escrito do pastor de Hermas, que algumas bíblias primitivas, além dos livros canônicos, também tinha esse livro junto, pastor de Hermas. Muito venerado pela igreja primitiva. Depois do pastor de Hermas, Justino Romano Mártir. É sempre chamado Justino Mártir, porque foi morto pela fé. Apologista. Ele defendeu a fé diante dos... Sabe de quem, irmão? Do imperador de Roma. Escreveu para o imperador de Roma defender a fé cristã. Entre o ano 150 e 160. Teófilo de Antioquia, outro apologista. Ano 180, mas aqui já do segundo século. Aristide de Atenas, 138, apologista. E o último aqui que eu citei, Irineu de Leão. Leão na França, né? Na antiga Gália. Bispo de Leão, também morto pela fé. E o homem mais culto e que escreveu mais profundamente, mais biblicamente, depois do apóstolo Paulo, é Irineu de Leão. Até a igreja católica admite. O maior teólogo da igreja primitiva toda era Irineu de Leão. Você não conhece esses livros, né? Eu coloquei aí do lado aí. Traz aqui para mim, por favor. Obrigado, irmão. Olha só, irmãos. Só para você ter um gostinho, tá bom? Eu esperei durante muitos anos que tivesse a publicação em português. No ano 2000, quando nós começamos a pregar o Evangelho do Reino, ainda não existia publicação em português. Tá certo? Porque os direitos autorais desses livros estão na mão de Roma. Direitos autorais. Então não é qualquer um que pode publicar esse material aqui no Brasil. A própria Igreja Católica Romana, depois lá para o ano 2002, mais ou menos, começou a lançar a série patrística. Essa aqui, ó. Essa é a série patrística. É da editora Paulus, com direito autoral de Roma. Tá certo? O conteúdo é católico romano? Não. O conteúdo é da igreja primitiva. Mas só eles podem publicar. Por causa do copyright, direitos autorais, né? Então presta atenção, essa é a série patrística. Graças a Deus, eles lançaram em 2002. E eu tive acesso a todo o material da igreja primitiva, comprando essa coleção de livros aqui, ó. Só recomendo o primeiro, segundo, terceiro e quarto livro, que é até o segundo século. De Tertuliano para frente, terceiro, quarto século para frente, aí já entra os padres da Igreja Católica Romana. Aí já não recomendo. Amém? De Agostinho para lá já não serve mais nada. Mas esses aqui são os primeiros cristãos que escreveram documentos. Existe em português. Quanto é que está um livrinho desse aqui? Eu fiz questão de pesquisar antes de vir para cá. Esse aqui particularmente está R$52 comprado online, viu? R$52 esse livro aqui. Apologia 1 e 2, Justino de Roma. Digital tem que pagar. Tem gente que está pegando aí cópia pirata, viu, irmão? Ó, e-book se paga. Ah, tem lá na internet, tu baixa lá, é pirataria. É errado, tem que pagar, tem que gastar dinheiro.
Amém? O certo é pagar. Eu vou aqui, pastor, estou falando a verdade, vou ensinar coisa errada, vou ensinar você a fazer mutretagem na internet. Não. Compra, adquire em nome de Jesus. Você compra tantas coisas, vai comprar um livro da fé e da igreja primitiva. Esse aqui é o Justino de Roma, 50 e poucos reais. Agora só, querido. A faculdade de Belém. Ela que disponibilizou, se disponibilizar de graça, você pega de graça. Mas eu acho que muita coisa é piratagem aí. Esse aqui, irmãos, são os pais da igreja primitiva numa compilação. Amém? Só nesse livrinho aqui tem, olha, Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo, Adidaque e tem também o pastor de Hermas. Nessa compilação, sabe quanto eu paguei na época? Na Saraiva? Foi menos de 20 reais. Sabe por que é menos de 20 reais? Se você jogar na pesquisa aí na internet, sai até por 18 reais. Por que o testemunho dos irmãos primitivos é tão barato? Porque ninguém compra, não valoriza. Deve ter uma tiragem mínima. Ninguém compra, ninguém sabe que existe isso aqui, ó. Essa compilação aqui saiu pela Mundo Cristão Evangélica. Amém? Você pode comprar pela Paulus, você pode comprar os livros individuais, você pode comprar essa compilação por 18 reais e você vai ter o testemunho dos irmãos da igreja primitiva. Amém? Até pensei em gerenciar aqui, fazer uma coleta, comprar logo uns 20 e cada um dá 18 reais. Façam isso, tá? Não bota mais essa responsabilidade nas minhas costas, não. Eu já tenho que fazer muita coisa. Tá bom, irmão? Se virem aí. Junta aí, ó, irmão, vamos fazer uma cotização? Eu vou fazer uma listinha aqui. Quem quer o livro da igreja primitiva? 18 reais. É mais barato comer um lanche do McDonald's. Pelo amor de Deus, meu lanche do McDonald's é 40 reais. Dá para 2 lanches? Não, aliás, 2 livros para um lanche. Pois é, dá para comprar 2 livros por um lanche de 40 reais. Pelo amor de santo Deus. Tem que ler um monte de bobagem aí escrita na modernidade. Leia a fé de quem creu, recebeu dos apóstolos. Tá bom? Não estou fazendo propaganda dos livros para ganhar dinheiro em cima de nada, não, merchandising. Eu quero que você conheça esse conteúdo. Em vez de ler bobagem, leia esse. 18 reais. Tá bom? Na internet. Se cotizem aí, faça a listinha. Compra logo uns 20, 30. E aí você se organiza. Eu não vou gerenciar isso. Já dei a dica. Pastor, esse aqui do Mundo Cristão está na íntegra, assim como o da Paulina? Na íntegra. Aqui tem 5 livros na íntegra. Aqui dentro dessa compilação aqui, 5 livros. Na íntegra. Completamente desprezado. Pastor, e a confiabilidade da tradução dos livros? É a mesma da Bíblia. A Bíblia tem 100%? Eu já comparei, tem bastante confiabilidade. Tem bastante confiabilidade. É uma tradução diversa da outra, mas é bastante próxima. Mas é igual a Bíblia. Qual é que é a mais perfeita? Na tradução. Nós temos que conferir aqui o material que chega aqui em português, né? Mas enfim, irmão, já fiz aqui o meu estímulo a vocês. Pesquisem a igreja primitiva. Amém? Não balize a sua fé com teólogo moderno, teólogo de internet. Tem um monte de teólogo, mestre de internet. Balize a sua fé por aqueles que morreram, deram o sangue pela verdade de Deus. Não é? Não são qualquer um que senta atrás do computador e fica lá falando bobagem, não. Pessoa que morreu pela fé. Amém? E são perto da fonte, que são os apóstolos. Avança para mim. Tendo apresentado a vocês quem são os sucessores dos apóstolos e o que eles criam, vamos falar especificamente só sobre o ponto do reino na terra. Amém? Ali você pode pesquisar de toda a sua fé, irmão. Quer saber sobre o Espírito Santo na igreja primitiva? Está atento dos pais da igreja. Quer saber sobre o que na igreja primitiva? A eleição? Está atento dos pais da igreja. Qualquer tema da fé cristã, eles abordaram, eles desenvolveram, eles comentaram. Amém? Eu estou me atendo aqui àquilo que a igreja atual nega, que o reino seja literalmente na terra. Então fiz o meu apanhado aqui de testemunho, tá bom? Não é, volto a afirmar, o texto canônico, mas é a expressão da fé genuína dos primeiros cristãos. Quem quiser, leia em voz alta com o pastor, não estou brincando ninguém. Vamos ler aqui? As árvores verdes são justos,
que habitarão no mundo que está para chegar. De fato, o mundo que está para chegar será verão para os justos e inverno para os pecadores. Portanto, quando brilhar a misericórdia do Senhor, os servos de Deus poderão ser distinguidos. Aqui o pastor Guilherme, que eu falei, ele pregou em tom alegórico. Interessante isso aqui, né? Quando o mundo que está para vir chegar, será verão para os justos e inverno para os pecadores. Ele usa uma metáfora, né? Usa a linguagem figurada. Ele não é tão direto como os outros, tá bom? Isso foi escrito, irmãos, na virada do ano 100 para até o ano 140. Amém? Entre essa data aqui e essa aqui. Esse é o pastor de Hermas. Consta nas Bíblias antigas da igreja primitiva, esses escritos. Depois você lê lá, que é muito interessante. Vamos lá, agora aqui é o Justino Mártir. Eu estou na frente, dá para vocês lerem aí? Dá para ler? Vou descer um pouquinho aqui, pronto. A minha cabeça não atrapalha. Justino Mártir escreveu isso no ano 150. Amém? Qual é a fé do nosso irmão do segundo século? Vamos lá? Se agora vemos que houve e continua havendo um grande poder pela economia da sua paixão, que poder não terá com a sua vinda gloriosa? Está perguntando. De fato, ele deverá vir como filho do homem, sobre as nuvens, em companhia dos anjos, como disse Daniel. Então foi-lhe dado poder e honra régia, assim como todas as nações da terra, segundo as suas descendências, e toda a glória que o serve. Seu poder é poder eterno, e não lhe será tirado. O seu reino não será destruído. Ele está parafraseando Daniel 7, 27. Amém? Ele está parafraseando, não está literal, mas ele está baseado no texto e adaptando ali no seu entendimento. Que Jesus veio como filho do homem e todos os reinos da terra vão se submeter a ele. Correto, irmãos? Amém? Essa é a fé dos nossos irmãos primitivos. Perceba um estilo diferente, né? Enquanto o pastor Herman é todo figurado, aqui já fala de maneira mais bíblica, mais direta, né? Mais direta. Avança para mim, vamos lá. Testemunho da Didaquê, o ensino dos 12 apóstolos. Muito simples, vamos lá. Seja manso, porque os mansos o quê? Receberão a terra como herança. Tão objetivo como Mateus 5,5. Não é isso que Jesus disse? Que os mansos vão receber a terra também? Mateus 5,5. A Didaquê fala a mesma coisa. Percebam que não há sequer sombra, tá certo? De ideia de que vai herdar alguma coisa no céu. Não existe qualquer menção a isso na igreja primitiva. Justino Mártir novamente, vamos lá, leia comigo por favor. Do mesmo modo, Jesus, o Cristo, fará voltar a dispersão do povo. E o que mais, igreja? Distribuirá cada um a terra boa. Olha só, dá direito à terra, amém? Lotes de terra, possessão de terra. Que mais? Embora não como aquela. De fato, aquele que lhes deu uma herança momentânea, pois não era Cristo, Deus, nem Filho de Deus. Jesus, porém, depois da santa ressurreição, nos dará o quê? Uma possessão eterna. Aonde? Na terra, da terra boa. Não tem nenhuma ideia de possessão no céu. Irmãos, isso é tão raro de você ouvir, tá certo? De estudar. Eu sei que não é tão assim dinâmico e agradável como as outras aulas, mas é fundamental, é alicerce para a fé. É fundamento. É você comparar a sua fé agora, no século 21, com a fé do meu irmão do século I, do século II. E dizer, olha só que interessante. Quando o pastor de vocês começou a estudar a igreja primitiva, eu dei pulos de alegria, irmão. Literalmente, eu fiquei dando pulinho dentro de casa assim no quarto, falando assim, vamos doido. Sabe por quê? Porque não tinha essa fonte para eu comparar a minha fé. A gente era obrigado a comparar com o que tem aí, os teólogos do século XXI. Mas quando eu vi a igreja primitiva,
que tinha falado de reino na terra, literal. Eu falei, é isso aí. A nossa fé não é diferente da deles. Amém? Mas a fé dos reformados é, infelizmente. Avança para mim, vamos lá. Agora sim um texto canônico, para a gente amarrar a nossa fé bem biblicamente. Amém? Tem um texto canônico aqui, Isaías 61, verso 6. Tanto no ensino da dita aqui, como nos argumentos de Justino, há alusão direta à posse da herança de terra pelos santos ressurretos, depois da ressurreição. A mesma terra da promessa a Abraão, como nós vimos na aula da semana passada. Amém? Vamos ler agora o texto canônico, está grandão aí para todo mundo enxergar? Lê comigo, vai lá. Mas vós sereis chamados o quê? Sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, o galardão, e com eles farei aliança eterna. Texto profético de Isaías. Amém? Apontando para o futuro rei do Messias. Os santos receberem herança na vossa terra. Amém, povo santo? Não tem promessa de herança no céu. Não tem lote de terra no céu. Eu sei que tem uns inescrupulosos aí, uns pregadores da mentira, que fica fazendo gerenciamento de lote no céu. Né, irmão? Infelizmente. Tem um sem vergonha que quer ganhar dinheiro em cima do povo, loteando o céu. Imobiliária céu e terra. Terra e céu. Oh, Jesus. Esses homens deveriam receber uma chicotada nas costas. De azorrague. Botar ele bem pelado, tacar sal aí em cima das feridas, bater até o gato miar. A gente não está pregando violência não, né, Gilberto? Você? Olha a gente pregando violência, intolerância, né? Tudo pra internet, mano. Olha o pastor lá, ó. Não faça isso em casa. Não faça isso em casa. Falei, dá vontade. Vontade é coisa que dá aí, passa. Falei, estou incitando ninguém a fazer bullying nem violência com ninguém, viu, irmão? Hoje em dia você falar tem que se interpretar, porque tudo é fobia. Falar de gordo é gordofobia, falar de preto é intolerância racial. Você não pode falar mais nada, né? Você fala qualquer coisa mal interpretado. Hoje é um mimimi danado. Todo mundo é melindroso. Então tem que explicar bem claro, não estou incitando a violência. Antigamente todo mundo caguetava todo mundo, pastor. Espírito de intimidação, justamente. Antigamente todo mundo caguetava todo mundo, ninguém. Pois é, hoje todo mundo é um mimizento danado, todo mundo chora. Oh, meu Deus do céu. Esse povo vai aguentar a perseguição do anticristo? Será que vai aguentar? Preste atenção, irmãos. A promessa, volta lá por favor. A promessa é de herança de terra. Amém? É muito interessante você ver as raízes disso na sua Bíblia, dentro do povo de Israel. Em Israel, havia tanta importância de passar a herança de pai para filho, da posse da terra, né? A resgate dessa terra. Se, por exemplo, aquela lei que a gente não entende, do levirato, quando um homem morria casado e ele não fazia filhos com a sua esposa, o irmão era convidado a fazer filho com a cunhada em um nome no falecido. Isso na nossa cabeça dá um bug, né, irmão? Isso dá um bug danado isso aí na nossa cabeça. Misericredo, tem que fazer filho na cunhada. A gente não entende isso com facilidade, contexto diferente, né, cultura diferente. Mas qual era, na verdade, o propósito desse arranjo?
dar continuidade à geração e que ficasse a propriedade da mesma família. Era a terra que estava em questão. Era a herança que estava em questão. Amém? Assim a herança não seria desperdiçada ou difundida, se ficaria na mesma família. A gente não dá muito valor. Então existem inúmeras promessas dentro da palavra de Deus de possessão da terra, literalmente. Amém? Incluindo para a criação. Você sabia que a criação também vai ter direito à terra? A criação sobrevivente, quem não for filho de Deus e sobreviver na volta de Jesus, vai ter direito à posse de lotes de terra. Olha que coisa interessante. Porções de terra. Porque a herança é terra, irmão. Amém? Quem espiritualiza tudo isso aí não vê literalidade em posse de terra. Vê uma meia água lá na Nova Jerusalém no céu. É assim que o pessoal pensa? Qual é a herança que o pessoal quer ter? Eu vou para o céu e pelo menos um quartinho eu tenho lá nas mansões celestiais, no resort do céu. Tem um resort lá. Oi? Não tem anjo de pedreiro. Tem sim. A irmã viu o anjo pedreiro carregando tijolo. Rebeca Brown. Tem uma irmã aí que escreveu a Divina Revelação do Céu. Vende igual água aqui no Brasil. É best-seller. Vende igual água. Divina Revelação do Céu. Do inferno também, mas só li do céu. Para o livro do céu já parei aí. Eu comecei a ler as primeiras páginas. Divina Revelação do Céu. Vamos lá, vamos ver o céu. Aí a irmã lá começou a visualizar anjo peão carregando tijolo. Falei, chega. Deixa isso aqui, chega. Eu não consigo ler isso. Onde é que tem na sua Bíblia anjo peão construindo mansão? Pelo amor do santo Deus. A mulher teve uma indigestão, comeu, dormiu, teve uma indigestão, aí sonhou, teve pesadelo, escreveu o livro, vende igual água. E vai ver um monte de evangélico aí crê nisso. Quando você fala da igreja primitiva, fala do texto canônico, de que a herança é na terra, a pessoa rejeita. Mas para aceitar viagem da cabeça de pessoa fanática, louca, aí a pessoa recebe. É interessante como a verdade encontra obstáculo e a mentira não encontra obstáculo nenhum no coração das pessoas. Muito interessante. Então estou amarrando aqui a promessa de herança de terra. Amém? Terra na terra, não terra no céu. E vai ter gente que vai conseguir ver lá no céu espiritual de Deus que tem porções de terra, montanhas, vales, mares. Oh Jesus amado. A gente fala aqui em tom de brincadeira, mas não é tão sério, irmãos. Sabe o cancioneiro do povo cristão evangélico? Tem, no meio tradicional tem o cantor cristão, né? No meio pentecostal tem a harpa cristã. Não tem? Tem um monte de cântico ali dizendo que vai para Canaã celestial. Aonde tem Canaã no céu, irmãos? Aonde é que tem Canaã no céu? É simbólico. É simbólico, né, irmã? Pois é, esse que é o problema. Canaã celestial. Meu Deus do céu, cada cântico que a gente cantava, né? Quando a gente tinha menos entendimento. Não cantava? Lembra aí do cântico? A face adorada. Isso é pra harpa. De Jesus veio. Com a grei amada, do céu estarei, nas mansões douradas. Aí vai embora, mano. Oh Jesus Cristo, amado. Cantamos isso direto, não é? Meu Deus do céu, que mansões douradas. A Nova Jerusalém existe no céu, mas ela vai descer. Parece que esse detalhe escapa, né? Que ela vai descer. Então, o grande problema é que a gente não reforma a nossa mente pela leitura da palavra. A mente a gente guarda a tradição. Eu não canso essas coisas em casa não, meu irmão. É só um exemplo mesmo. O pastor está cantando o cântico da apostalzinha lá. Revivendo os velhos. Eu só tenho um exemplo. Eu tenho que dar exemplo para vocês. Vocês cantaram isso também comigo. Eu não. Vocês que não cantaram.
Cantaram um monte de coisa que hoje sabem que não é verdadeiro. Cantaram, irmão. Cantaram cheio de fé no coração. Dava glória a Deus e tudo. Olhinho fechado e tudo. Cantaram. Agora é interessante, só para te passar adiante, um cântico mais conhecido fora do meio evangélico, até fora do meio evangélico, é Vencendo Vem Jesus. Você já viu esse cântico? Como é que ele diz? Que Jesus vai habitar aqui na terra, vai reinar sobre os reinos desse mundo. É milenarista. Esse cântico é milenarista. Todo mundo canta, mas não pensa aqui na terra, pensa no céu, não sei. Canta que vai reinar sobre os reinos da terra, mas na mente não fica registrado. Avança para mim, vamos lá. Esse aqui é o famoso Justino Mártir, um diálogo com o judeu Trifão. Não é feio, né, irmão? Trifão. Ele escreveu esse diálogo com o judeu Trifão, defendendo a fé cristã diante de um judeu. Então, isso aí é do céu. Aqui, ó. Isso aqui é do céu, irmã? Isso aqui é do céu. Lá no céu tem pratos. Lá no céu tem leão. O leão foi pro céu. Pronto. Meu Deus do céu. Jogaram os leões no céu. Misericórdia, Deus. Oh, santo Deus. Por que não aceita que Deus pode restaurar esse planeta? Por que o diabo estragou, mas Deus não tem poder para restaurar? O diabo e os homens estragaram o planeta, mas Deus não tem poder para... O Deus que fez do nada não tem mais poder para restaurar esse planeta. Tem que jogar fora. Tem que jogar no fogo. Destruir o planeta em 1000 caquinhos. Explodir o planeta. O mesmo Deus que fez é o Deus que restaurará. É a promessa de restauração de todas as coisas. Os espíritos também acreditam assim. Mas eles jogam para outros planos, né? Planos superiores. Eu não sou profundo em espiritismo não, mas eu sei que joga em planos superiores. Vamos para aquilo que é verdadeiro, que nossos irmãos creram. Amém? Justino defendendo a sua fé. O apologista. Quem quiser ler em voz alta com o pastor, a lição não é longa, daqui a pouco estamos terminando já, irmão. Vamos lá? Cristo veio conforme a virtude que lhe foi dada pelo Pai onipotente, para chamar à amizade, penitência e convivência todos os santos da mesma terra, cuja posse lhes promete, conforme foi antes demonstrado. Portanto, os homens de todas as origens, sejam livres, sejam escravos, se crerem em Cristo e reconhecerem a verdade de suas palavras e as dos profetas, têm a segurança de que viverão junto com Ele Jesus, naquela terra, e herdarão os bens eternos e incorruptíveis. É tão claro, é tão objetiva a fé do nosso irmão, não é isso? Os que creem, quando Jesus vier, vai viver com Ele naquela terra. A terra prometida, a terra da promessa. E não em nenhum outro lugar. Amém? É difícil achar imagem. Irmãos, eu gasto tempo para fazer essa lição, você não faz ideia. Até para ilustrar isso aqui demora. Para dar uma ilustraçãozinha, para dar um gostinho a vocês, demora. Porque eu jogo lá, reino na terra. Quando aparece nada, só testemunho de Jeová. Ilustração do testemunho de Jeová. Pastor, fazendo um paralelo com Moisés, o povo do Egito, e levando para uma terra, eles não creram nessa caminhada e ficaram fora da terra de Canaã. Então, por isso, lá em Hebreus, nós citamos, como diz assim, resta um repouso para o povo de Deus, e que Josué não introduziu o povo nesse repouso, mas ele introduziu na terra da promessa. A comparação entre Josué e Jesus, que etimologicamente é a mesma grafia, tanto no hebraico como no grego, é parecido, é a mesma coisa. Josué e Jesus é a mesma coisa. Existem algumas traduções que ao invés de trazer Josué no Antigo Testamento, traz Jesus, filho de Num, porque é a mesma coisa, e quer dizer Jeová salva. Moisés passa para Josué. E assim Josué é um tipo de Cristo, assim como Josué, porque Moisés na verdade não chegou a entrar. Naquele episódio lá que ele deu um piti lá, depois de velho, né? Já estava gasto a paciência dele com o povo. Isso é só coisa que líder entende, irmão. Esse negócio de o camarada perder a paciência com o povo é só para líder. Você não faz ideia. Que quer suportar
suportar um monte de cabecinhas adversas. Por isso que o pastor tem que vigiar, né, pastor? Porque senão eu também dou cavalo na rocha, eu fico fora do reino. Se o líder se aborrecer demais com a congregação, ele sai fora. Fazer na rocha diferente, né? Ele sai fora. Fazer na rocha é diferente. Não fácil não. Esse é para líder. Esse ângulo aí de perder aí a estribeira é para o líder. Lembrem-se que Moisés tinha que conduzir milhares e milhares de seres humanos. E todo mundo com a sua demanda. E todo mundo reclamando. E todo mundo no deserto. E todo mundo com fome e sede. E isso durante 40 anos. Não foi uma viagem rápida. 40 anos aturando. Engraçado que ele nem percebeu que a roupa que ele tinha junto com ele. Pois é. O sapato não desgastava. Que sempre tinha comida. Mas mesmo assim murmurava. Por isso morreram todos no deserto. O Josué, junto com Moisés, suportaram isso por 40 anos. Amém? Então, quando o velhinho Moisés já estava com 120 anos, ele resgatou o povo com 80. Ele começou o ministério dele de aturar o povo com 80. Passou 40 anos aturando o povo. Hoje já estava com 120, não aguentava mais. Vocês querem água? Querem? Pá! Aí perdeu a paciência. Mas eu só tenho 54. Eu só tenho 54. Eu não posso perder a paciência, não. Às vezes dá vontade de perder. Não vai dar terra. Essa mulher dá tempo. É meu problema, meu prejuízo, né? Querem água, bando de herege? Tá! Tá fora. Deus falou, você perdeu a paciência, tu não vai entrar. Eu acho interessante, um homem santo, um homem maravilhoso, chamado amigo de Deus, mas na hora que erra, mesmo depois de tantos anos, Deus é justo. Deus é justo e pune ele. O bom que tem misericórdia. Amém? Puniu ele. Mas o bom que tem misericórdia, Jesus. Ele está salvo, lógico, Moisés está salvo. Mas se Moisés entrasse rebelado do jeito que ele estava, ele ia continuar batendo no povo. Ele ia continuar batendo no povo. Em vez de bater na rocha, dar cajadada. Vem para cá não, me pedir nada não. Aí Deus dá um descanso aí. Vamos dar uma aposentadoria para Moisés? Já deu o que tinha que dar, né? Mas você não entra. Mas não entra. Pisar lá, você não pisa. Não, pastor, mas se eu perder a paciência, só na ressurreição. Tem a questão de que ele teve que, é uma viagem de 11 dias, que ele teve que ficar 40 anos por causa de erros que não eram dele, né? Aturar isso tudo por causa de erros que não eram dele, por causa da incredulidade do povo. Porque quem errava não era ele. Exatamente. Esse é um aspecto que a gente pode falar uma outra hora sobre liderança, viu? Quando o líder está certo e o povo está errado, como é que fica isso? O líder sofre. Amém? Não vou falar mais não, porque senão eu vou começar a pregar aqui em causa própria. O líder sofre, agoniza. Misericórdia, Deus. Dá vontade de chutar o pau da barraca. Chega. Mas vamos voltar aqui para a palavra, né? Senão a gente vai ficar aqui divagando. Mas olha só, o que eu quero deixar interessante para você na sua mente é o seguinte: ele fez um paralelo. Quem entra, na verdade, com o povo na Terra Santa é Josué. Josué é um tipo do Cristo. Josué é o mesmo nome de Jesus. Amém? Então há esse paralelo. No hebraico, Josué significa A mesma coisa, Jeová salva, Yahvé salva. A mesma coisa. Então ele é um tipo. O primeiro Josué deu posse de terra para o povo de Israel. Distribuiu a terra da promessa entre o povo de Israel, né? Essas 12 tribos. O segundo Josué, que é Cristo Jesus, distribuirá também as nossas herdades. Amém, povo santo? Aqui eu não tenho nada, nem a casa que eu moro é minha, é alugada. Mas lá no reino eu terei posse de alguma coisa. Dependendo muito também de como é que eu vou proceder aqui. Se eu chutar o pau da barraca, eu estou fora. É isso? Eu vou guardar isso, olha por mim, né? Eu tenho bastante paciência. Você pode pedir perdão. Oh, Jesus. Pode pedir perdão por esses crentes que me dão dor de cabeça. Vamos avançar. Como eu disse, é difícil pegar ilustração sobre o futuro reino milenar na Terra. A gente acha uma ilustração assim antiga, da década de 50, adventista, né? Aqui, mais ou menos, aqui, não é o melhor, né, irmão? Mas só para dar um gostinho, né? Só para dar um gostinho. Vamos ler agora Irineu de Leão. Irineu de Leão é o maior teólogo da igreja primitiva depois do apóstolo Paulo. Amém? Irineu de Leão, irmão, escreveu. Você pode adquirir o livro de Irineu de Leão agora, se quiseres. Amém? Entra lá no Mercado Livre. Ó, estou fazendo um monte de merchandising hoje, sem ganhar um centavo.
Entra lá no Mercado Livre e joga lá, patrística, série, Irineu de Lyon. O livro de Irineu de Lyon, nesse formato aqui da editora Paulus, não é fininho assim não. Ele é grosso. Porque ele escreveu 5 livros contra as heresias que havia no segundo século. Já havia muita heresia no segundo século? Muita. Então ele, defendendo a fé original cristã, ele escreveu um livro, na verdade 5 livros, que aqui no Brasil é publicado num formato mais grossinho do que esse aqui. Tem quase 500 páginas. 400 por lado de página. Tá certo? Maravilhoso também. Ensino maravilhoso, instrução perfeita, pura, bíblica. Maravilhoso. Amém? Adquiram. Todos esses pais da igreja até aqui estão concordando com a sua visão, irmãos? Sim ou não? Qual é a visão da igreja primitiva? Jesus volta, ressuscita os santos e dá o que para os santos? Herança de terra. Muito claro, muito direto, muito objetivo, sem nenhuma viagem, sem nenhuma possibilidade de interpretação diversa. Bem claro, não é? Bem claro. Esperança dos nossos irmãos que morreram pela fé. Irineu de Lyon tem a mesma visão. Ele é discípulo de Pápias, que foi discípulo do apóstolo João. Então ele é o segundo bispo depois dos apóstolos, já no segundo século, ano 185. Amém? Então é o que ele disse. Vamos ler juntos, irmãos? Já estamos chegando na reta final, vamos lá? Visto que alguns se deixam induzir ao erro por causa de discurso herético e ignoram as disposições de Deus e o mistério da ressurreição dos justos e do reino que será o prelúdio da incorruptibilidade, reino pelo qual os que serão julgados dignos se acostumarão paulatinamente a possuir Deus. Só nessas palavras tem tanta profundidade, irmão. Deus será tudo em todos. Amém? Eu não posso passar a ler isso aqui e você não vê o impacto dessas palavras. No reino, nós seremos tomados, está na sua Bíblia, como conhecer a altura, largura, comprimento e profundidade. Já leram isso? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejamos o quê? Tomados de toda plenitude de Deus. Nós não fazemos nem ideia do que é isso, irmão. Nós que andamos nas primícias do Espírito, pequenas coisas do Espírito, não temos noção do que será ser possuído da plenitude do Espírito de Deus, dos 7 Espíritos de Deus igual a Jesus. Nós não temos noção. Amém? Porque andamos nas primícias do Espírito. Mas está prometido, seremos acostumados a possuir em nós a plenitude de Deus. É grande, é grandíssimo. A igreja primitiva acreditava nessa questão, quando diz Jesus: vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Essa é a profundidade da igreja primitiva. É um outro assunto riquíssimo que tem na igreja primitiva que não tem hoje, no século atual. Amém? Não podia passar direto aqui quando ele falou uma coisa tão profunda como essa. Vamos à parte da vírgula aqui, irmãos. Quem quiser ler comigo, vamos lá? É necessário dizer sobre isso que os justos, ressuscitando a aparição de Deus nesta criação que renovada. A criação aqui está fazendo menção aqui ao mundo criado. Vai ser renovado. Primeiramente receberão o que? Herança que Deus prometeu aos pais. E reinarão nela. Reinarão onde? Na herança da terra renovada. Tão objetivo, tão claro. Amém, amado Deus? Irineu de Lyon contra as heresias. Eu costumo colocar até referência. Como tem na Bíblia, os livros foram também catalogados em capítulos para facilitar achar. Então, se você quiser procurar, no livro 5 de Irineu de Lyon, no capítulo 32, no ponto 1, está esse trecho aqui. Eu dou a referência com a referência bibliográfica para quem tiver o livro poder achar. Tá bom? Avança mais um para mim. Estamos chegando na reta final. Diz que Irineu de Lyon não só categorizava firmemente a fé da igreja nos
estabelecimento literal, físico, do reino de Jesus sobre a terra, como também refutava as interpretações alegóricas que tentavam espiritualizar as passagens bíblicas, transportando-as para o céu. Sabe onde o bonde descarrila da interpretação, irmãos? Vocês estão vendo aqui, irmãos primitivos com fé literal, amém? Fé bem objetiva, literal. Até o pastor de Elas, que usa de algumas metáforas, ainda assim está fazendo menção a uma herança na terra. Sabe onde o bonde descarrilou? Quando a igreja católica assumiu, quando os teólogos católicos romanos assumiram, eles foram por uma outra linha de interpretação. A Bíblia deixou de ter uma visão de cumprimento literal e passou a ser espiritualizada. Aí, irmão, quando você espiritualiza a Bíblia, todos os textos da Bíblia, eles não espiritualizaram só a escatologia, espiritualizaram tudo. Tudo. Para você ter uma ideia, a Igreja Católica espiritualizou até o prego da cruz de Cristo. É verdade. Sabe o prego? O prego tem que ter um sentido. Qual é o sentido do cravo, do prego da cruz de Cristo? A Igreja Católica achou um sentido. Quando você está livre de interpretar as coisas literais, você pode viajar para onde você quiser. Qual é o sentido do burrinho que Jesus montou? Tem que ter um sentido. Quando você vai para a alegoria em tudo, alegoriza tudo que está escrito na palavra de Deus, nada é somente natural. Eles transformam isso tudo em espiritual. Aí o burrinho passa a ter sentido. Aí o prego da cruz de Cristo passa a ter sentido. O problema é passar isso para todo mundo, pastor. Oi? O problema é passar para O problema é que eles tiveram séculos falando esse monte de coisa, publicando esse monte de coisa, da visão alegórica, espiritualizada. Aí nunca que vai ser literal a volta de Jesus com o reino estabelecido sobre a terra, com herança de terra. Nunca. Isso também não interessa a igreja romana, que ela é hoje, ela é dona de muita terra em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Muitas terras. Tem muitos desses sítios e, como é que eu vou dizer, hectares de terra. Quando a gente vai viajando pelo Brasil afora, cortando o Brasil afora, por exemplo, de São Paulo até o Mato Grosso, é uma reta, irmão, de muitos quilômetros. São muitos quilômetros, dezenas de quilômetros, direto, pegando a estrada. Um monte daquelas terras que você vê ali completamente vazias, não tem ninguém plantando nada, pertence à Igreja Católica Romana. Pertence à Igreja Católica Romana. Então eles têm terra em toda parte do mundo. Quando a igreja tinha aquele poder, aquele senhorio. É lógico que eles querem que a interpretação seja alegórica, porque ele coloca todo mundo para querer o céu e não a terra. A terra deixa para eles. Então presta atenção. Vamos já ler isso aqui não, né? Isso aqui é muito importante. Ele já combatia o erro de interpretações espiritualizadas alegóricas. Quem puder ler com o pastor, já estou no finalzinho, já, irmãos. Você não pode estar mais cansado que eu. Está mais cansado do que eu? Tá não. Tá não. Então vamos lá, vamos ler juntos? Se alguns quiserem interpretar estas profecias em sentido alegórico, não chegarão a acordo entre si sobre todos os pontos, e serão refutados pelas próprias palavras. Segura aí. Olha só, vou dar uma dica de pastor aqui, de líder, de professor, de mestre para você. Nem tudo na Bíblia é literal. Tem coisas que realmente são espiritualizadas. Amém? Existem alegorias, existem figuras de linguagem, existem simbologias. Amém? Então, não estou dizendo que não tenha que ver os textos com esse viés simbológico, tem muitas visões simbológicas. As próprias visões de Daniel, os animais simbólicos, a estátua de Nabucodonosor, tem um monte de simbologia. Mas não dá para ver tudo simbologicamente na Bíblia. Esse é o outro extremo, né? Geralmente, pastor, o próprio texto vai entender que é simbólico, né? Às vezes você percebe que é simbólico, né? Você não pode transformar uma passagem direta, objetiva, uma promessa literal em simbólica. E não pode também ter só um ângulo de visão para
para um tipo de símbolo. É esse detalhe que eu quero dar a vocês agora. Vou dar um exemplo. Água na Bíblia simboliza o quê? A palavra. O Espírito Santo, a palavra que lava. Amém? Mas as águas do Apocalipse que estão agitadas simbolizam o quê? Os povos agitados. É o mesmo elemento água, com dois sentidos completamente diferentes. Compreenderam? Então vai ter elementos que você vai ver na palavra de Deus que não é uma só interpretação, irmão. Não é uma só interpretação. Água, um tipo de árvore. Pregando aqui na quarta-feira, eu mostrei que Israel, olhe para a figueira. Israel é chamado de figueira, Israel é chamado de oliveira, Israel é chamado de videira. São 3 tipos de árvores diferentes. Mas também Israel foi chamado de espinheiro. Espinheiro antagoniza com essas outras árvores frutíferas, não antagoniza? Quando Deus fala espinheiro, é porque o negócio não está bom. Quando Deus fala videira, é porque o negócio está bom do lado deles. Então, quando você vir símbolos, alegorias, figuras, tem que ter muito cuidado na interpretação, porque nem sempre o mesmo elemento de uma profecia é a mesma interpretação da outra profecia. Amém? Isso aí, como é que eu vou saber isso, pastor? Primeiro você vai fazer tudo em oração. Eu acho que você lê a Bíblia em oração, amém? Eu espero que você leia a Bíblia em oração, que você peça ao Senhor que te mostre. Não saia lendo como um livro qualquer. Segundo, que Deus vai dar graça ou não para você entender. E terceiro, corra atrás de estudar, irmão. Nós temos que estudar a palavra. Tem que ter bons livros, comentários, tem que ter dicionário bíblico. Para você, esse tema aqui eu não compreendo. Vai procurar um dicionário bíblico. Não joga no Aurélio não, irmão. Termos da Bíblia no Aurélio são completamente diferentes da modernidade. Você vai ter uma compreensão completamente errada. Joga num bom dicionário bíblico, que é a compreensão de lá de trás, de 2000 anos atrás, de 3000 anos atrás, como eles pensavam. Aí você vai ter uma compreensão melhor. Se você pegar a palavra do Antigo Testamento e jogar no Aurélio, vai vir uma adaptação moderna de interpretação, e você não vai ter uma boa interpretação. Amém? Tem algumas chaves aí de estudo para vocês. Então não dá para espiritualizar cada palavra, porque senão entra em contradição. É o que o nosso irmão Bispo Irineu está falando aqui. Vamos lá, ler a partir daqui, sobre as quais discutem. Eis, pois, diz Isaías, o dia do Senhor terrível, cheio de furor. Está citando o texto bíblico. E de ira. Todas estas profecias se referem, sem contestação, à ressurreição dos justos, que se realizará depois do advento do anticristo e da eliminação de todas as nações submetidas à sua autoridade, a autoridade do anticristo. Olha aqui, fala aí do futuro advento do anticristo, fala das nações que vão estar subjugadas ao anticristo, que terão que ser derrotadas. Isso foi escrito há mais de 1800 anos atrás, irmão. Está vendo aqui? A compreensão clara dos eventos na cabeça dele, tem que ter o anticristo, tem que ter a destruição dos exércitos do anticristo, para depois haver a ressurreição dos justos. Amém, povo santo? Eliminação de todas as nações submetidas à sua autoridade. Quando a lei que está aqui em vermelho, aqui sublinhado, lá, quando os justos reinarão sobre a terra. Claro, cristalino e objetivo. A fé do nosso irmão primitivo. Quando os justos reinarão sobre a terra, depois da derrota dos exércitos do anticristo, aumentarão pela aparição do Senhor e se acostumarão por ele a participar do quê? Da glória do Pai. Ser cheio de Deus. Ser cheio de Deus. E com os santos anjos participarão da vida, da comunhão, da unidade espirituais neste reino sobre a terra. Está claro, irmãos? Glória a Deus. Sabe por que eu tenho firmeza para falar o que eu ensino? Porque eu não estou tateando no escuro. Eu não estou aqui tentando jogar teoria. Eu estou balizando a minha fé com os irmãos da igreja primitiva.
que escreveram isso muitos séculos antes de eu nascer, e que hoje é ignorado pela maioria da igreja, completamente ignorado. Quem faz seminário teológico para se apresentar como pastor, como evangelista, não conhece seminário teológico que estude a igreja primitiva. Eu, pastor Damar, não conheço. Não se estuda a igreja primitiva. Quando muito, se estuda Agostinho, que é o pai da teologia católica romana, do quinto século em diante. Quando muito, o seminário teológico se prende em Agostinho, é reverenciado como um grande teólogo, já é católico romano. Mas a igreja primitiva mesmo é completamente jogada aos cassinos. Por isso o livrinho da igreja primitiva custa R$18. Não vale nada. Isso aqui não vale nada. Quase não paga o material que imprimiu. R$18. Irmãos, quer ter uma fé verdadeira? Olha para a igreja primitiva. Quer comparar se a sua está certa? Se a sua interpretação de cristianismo está certa? Olha para a igreja primitiva. Amém, amados de Deus? Eles não são inerrantes, viu? Deixa isso claro. Existe algum ponto ou outro dentro da igreja primitiva que andaram chutando a bola fora. Não são inerrantes. Não é autoritativo para nós, ou seja, tem que aceitar o que a igreja primitiva. Não é isso. É balizar. É colocar do lado assim e olhar. Olha, Senhor, eles creem dessa forma. É parecido com o que eu creio. Vocês estão entendendo? Eu não estou aqui de maneira alguma afirmando que você tem que largar de ler o Evangelho e começar a ler só a igreja primitiva. De maneira nenhuma. Você tem que olhar o Evangelho, ter firmeza no Evangelho, e quando lê o nosso irmão primitivo, vê que eles falavam a mesma coisa, na maioria dos pontos. Amém, queridos? Naquilo que for diverso, aí você nem considera. Avança para mim. Olha que legal essa imagem aí que eu consegui. Essa foi eu que acertei. Aqui está vendo aqui um judeu no futuro reino milenar. Essa imagem aqui é legal. Tem o leão, tem aqui ó, o carneiro, símbolo do reino milenar. O mundo já estabelecido, já tem o templo lá no lugar, ó, lá em Sião. E tem um judeu aqui tranquilo, tomando o seu suco de uva debaixo da vide, que é a promessa de Deus. Cada um ficará confortável debaixo da sua videira. Aqui, confortável. Isso aqui é uma visão judaico-messiânica. Tirei de um site judaico-messiânico, que crê no nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor Rei. Amém? Olha que legal. Só para ilustrar, né, essa ilustração está maneira. Trilhão de leão contra as heresias, mais um trecho. Todas estas coisas. Eu queria que você lesse comigo. Vamos lá? Todas estas coisas não se referem a mundos supracelestes, acima dos céus. Supraceleste é acima dos céus. Todas estas coisas não se referem a mundos supracelestes, porque diz: Deus mostrará o teu esplendor a toda terra que está debaixo do céu, mas aos tempos do reino, quando a terra será renovada por Cristo e Jerusalém será reconstruída conforme o modelo da Jerusalém do alto, da qual o profeta Isaías disse: eis que desenhei teus muros das minhas mãos, e tu me estás sempre diante dos olhos. Amém, povo santo? Olha a clareza da compreensão do nosso irmão. De maneira alguma pode jogar essa esperança para o céu. É aqui debaixo de todo o céu. Amém, amado Senhor? Está claro? Avança para mim, por favor. É por isso que eu dei saltos de alegria lá em casa para ler essas coisas, irmão. Fiquei pulando igual um doido no meu quarto. Feliz da vida. Aí não tem diabo que tire isso do meu coração. Tem como arrancar a verdade tão cristalina dentro do seu coração, depois você enxerga? Não tem mais como. Agora eu vou mostrar a vocês um outro testemunho para finalizar a nossa lição. Lactâncio. Nome feio, né, irmão? Lembra leite, né? Lactâncio. Não é lactante. O nome do cara é Lactâncio. Esse cidadão aí já é do 4º século. Por que eu coloquei ele aí na nossa lição? Porque ele é
talvez o último da igreja naquela época a afirmar que o reino será na terra. Lactâncio foi um bispo que foi conselheiro de Constantino I. O Constantino, entre aspas, se converteu e transformou o cristianismo em oficial do Império Romano. Lactâncio foi conselheiro do Constantino, tá certo? No mesma época de Lactâncio, ali ao lado de Constantino, ou seja, na virada do quarto século, existia Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia escreveu a história do cristianismo até o século IV. Foi a primeira compilação da história do cristianismo até o século IV. O primeiro historiador eclesiástico foi Eusébio de Cesareia. Essa história eclesiástica de Eusébio de Cesareia existe até hoje. Você pode comprar esse livro em várias editoras, inclusive na CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que dá testemunho dos primeiros 4 séculos. Só que Eusébio de Cesareia não era milenarista. Nós estamos aí entrando na Igreja Católica Romana. E Eusébio de Cesareia desmente o que os pais primitivos acreditavam. Já está com a visão completamente fora. Amém? Lactâncio, então, é o último, perto ali de Constantino, que ainda falava do reino na terra. Amém? No mais, toda a doutrina Lactâncio não me interessa, todos os erros dele, mas pelo menos testemunha que até aquele momento, antes do concílio de Nicéia, de 425, ainda no meio cristão se acreditava que o reino seria na terra. Por isso que esse detalhe é importante. Amém? Então olha o que ele diz: portanto, a paz sendo feita e todo o mal reprimido, o justo rei e conquistador, que é Jesus, irá instituir um grande julgamento sobre a terra, com respeito aos vivos e aos mortos, e vai entregar todas as nações em sujeição aos justos. A ideia é que os justos vão reinar sobre as nações que estiverem vivos, e vai elevar os justos mortos para a vida eterna, ressurreição dos justos mortos. Ele mesmo, o conquistador e rei, que é Jesus, vai reinar com eles na terra e vai construir a cidade santa. Na verdade, é a restauração de Jerusalém. E esse reino dos justos será por quanto tempo? 1000 anos. Amém? É grande reforma agrária, urbana, reforma mundial. Estão percebendo aí que até Lactâncio morrer, ainda se cria na vida de Jesus para dar o reino aos santos ressurretos sobre a terra por 1000 anos? Aí vem a reforma do Constantino no cristianismo, introduz um monte de heresia, e a partir de Constantino há o grande desvio da fé da igreja primitiva, espiritualiza tudo, e Agostinho, o famoso Agostinho, vai escrever o livro A Cidade de Deus. Cidade de Deus não é aquela ali do bairro aqui de Jacarepaguá, não. Cidade de Deus é o nome do famoso livro de Santo Agostinho, que espiritualizou tudo. E antes ele era milenarista literal, mas ele resolveu mudar a visão dele de milenarista literal para amilenista, e aí espiritualizou tudo, e a partir daí é história. Infelizmente, o que prevalece é Santo Agostinho. Não prevalece Nino Leão, não prevalece Cristiano Marco, não prevalece Papias, prevalece Agostinho até o dia de hoje nos meios acadêmicos. Amém? Avança para mim, terminou? Tem que terminar com o texto bíblico, né? Vamos ficar de pé, irmãos. Terminamos essa aula aí de hoje. Eu não dei nem oportunidade para perguntas, né? Não havia muito o que perguntar, porque na verdade é expositiva essa aula, né? Estão vendo pela primeira vez. Não é texto bíblico para a gente debater. Mas perceberam que a fé dos nossos irmãos é absolutamente bíblica? É em cima dos textos bíblicos. Semana que vem eu devo introduzir como vai ser as nações do reino milenário. Amém? Coisa importante. Tem muito mais coisa do que você viu no seminário. Muito mais. Você vai ver os povos sobreviventes andando no reino milenário, sendo regidos pelos santos.
Irmãos, eu tive que aprender, viu? Tem coisas que eu tive que aprender. Eu não sabia tudo. Haverá ainda sacrifício no reino milenar, sacrifício de animais. Isso me deu um choque no início, mas depois eu compreendi. Então não perca as cenas do próximo capítulo, amém? Semana que vem tem mais, em nome de Jesus. Nós estamos pavimentando um caminho muito sólido. Essas lições estão na sua mão. Quando completar as 13 lições, você terá tido um estudo de aprofundamento do milênio, como nunca antes eu ministrei nessa igreja. Amém? Você vai ter feito pós-graduação em milênio. Tem muita coisa boa por aí, irmãos. Então vamos ver o futuro templo restaurado, o templo que vai ser restaurado, conforme o modelo de Ezequiel. Muita coisa boa pela frente ainda. Amém? Então persevera, não é coisa comum, não é coisa que se vê em qualquer esquina. Então persevera em nome de Jesus. Vamos terminar aqui com salmo canônico, salmo bíblico, texto bíblico, amém? Salmo e texto bíblico. Hebreus 2:5. Vem voz alta com o pastor, vamos lá? Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. O autor dos Hebreus vem falando que a terra ela sempre existiu, geração ali vai passar, mas o Senhor vai mudar a roupagem da terra, como quem troca a veste. Amém? É a terra que ele está falando. E ele diz, não é para anjos, não é súmula celeste, não é no céu, é na terra, uma terra renovada. Salmo 37, verso 29, usando muito o seminário, vamos lá? Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Amém, povo santo? Você pode glorificar o Senhor por isso? Glória a Deus. Aleluia. Verdade do Antigo Testamento, verdade do Novo Testamento, verdade da igreja primitiva, e fora disso é engano, é apostasia, é desvio secular. Amém, queridos? Promovido pelo espírito do anticristo, que já atuava na igreja primitiva desde João denunciou isso nas suas cartas. Ah, pastor, mas todo mundo crê igual? Todo mundo crê que vai para o céu para sempre e tudo mais? Eu estou dando a vocês tudo que posso, para que vocês possam ser limpos desses enganos doutrinários da igreja católica. Amém? Se não crê nos pais da igreja, não é obrigado. Creia na palavra de Deus. Amém. Creia na palavra de Deus. É para sempre, herdar a terra para sempre. Amém. Amém? Quero abençoar a vida de vocês. Quero abençoar os meus irmãos que vêm de longe. A gente veio de muito longe aí para ver essa palavra. Quero te abençoar em nome de Jesus. Persevera. Quanto mais você tiver conhecimento dessas verdades, mais firme vai ficar aí, inabalável no seu coração. Não vai ter espírito do engano que tire isso da sua vida. Então vamos repreender todo o espírito anticristo que tem assolado o povo de Deus. Vamos repreender isso. Não somos melhores nem maiores. Amém? Muito humildemente damos graças a Deus. Vamos abrir os olhos, pegar o colírio do nosso olho. Em nome de Jesus. Estenda sua desce para o céu. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, por esse tempo na nossa vida. Obrigado por termos nascido, Senhor, na geração do tempo do fim, em que a tua palavra disse ao profeta Daniel que o livro ficaria selado e encerrado até o tempo do fim. E nós estamos no tempo do fim, onde o livro está sendo aberto aos nossos olhos. O livro não está mais selado. As revelações estão vindo para a tua igreja, para que enxergue a tua verdade, para que conheça aquilo que o Senhor prometeu, que está nas Escrituras. Deus Santo e Poderoso, continua a revelar aos meus irmãos, a tua igreja nesse tempo, para que possa declarar a verdade, que Jesus nos dará um reino de justiça e paz sobre esta terra, e reinaremos sobre as nações com Ele. Glorificado seja o teu nome, porque essa verdade está começando a se espalhar. É o tempo da tua igreja, Senhor. É o tempo da revelação desse evangelho do reino. Habilita, Senhor, cada servo teu aqui presente. Eu clamo, meu Deus. Eu clamo, meu Senhor,
e não seja apenas a minha boca a proclamar, mas a boca de cada servo teu aqui neste lugar. Pai, dá certeza de fé ao coração dos teus filhos, para que possam falar daquilo que creem, testemunhar a despeito do mar de heresias, de apostasias, de dogmas humanos que foi costurado ao longo de séculos. Nós repreendemos toda a obra das trevas em o nome do Senhor Jesus. Repreendemos todo engano do anticristo, toda pregação de demônio, doutrina de demônio. Nós repreendemos em nome de Jesus. Estabeleça-se a tua verdade, Senhor. Marca a tua verdade com um ponteiro no coração dos teus eleitos, para que sejam, Senhor Deus, arautos da tua verdade. O mundo não precisa mais de engano. O mundo precisa da verdade do Senhor, da verdade do teu reino, e será pregado este evangelho do reino para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Que o evangelho do reino seja proclamado antes do fim, em nome do Senhor Jesus. Dá graça aos meus irmãos, dá graça a cada um, dá graça ao teu servo que fala contigo, que tenha ousadia de falar, Senhor, ousadia de pregar, ousadia de declarar as verdades, a despeito de qualquer força contrária. Leva-nos em paz, guardado pelo teu poder. Queremos viver debaixo da tua graça, da tua mão forte, e logo mais à noite voltar rejubilando, regozijando, crendo em ti, nosso Deus, e crendo no Senhor, nosso Salvador e Rei Jesus Cristo, mediador nosso, noivo da igreja, bispo da nossa alma, sumo sacerdote da nossa confissão, o amado da nossa alma, Jesus. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Testemunha a verdade. Vou na paz de Cristo. As minhas ovelhas até logo mais, os meus convidados até domingo que vem.